A Rádio Educadora passa a apresentar Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins, o seu estudo bíblico diário sobre a Palavra de Deus, os autores, as principais mensagens, os personagens, a espiritualidade, as curiosidades e muito mais. Bíblia no Rádio, a partir de agora, na Educadora. Muito bem, querido amigo ouvinte da Rádio Educadora, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Bíblia no Rádio, aqui pela emissora do Povo de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que participa do nosso programa nesta manhã, no dia de hoje. Comigo, o Padre Flávio Collins, reitor do Santuário Nossa Senhora de Nazaré, no Quatraque, e professor de Bíblia na Faculdade Católica IESO, para continuar com a gente o nosso estudo bíblico diário aqui na Rádio Educadora, a emissora do Povo de Deus. A Rádio Educadora, você sabe, católica, emissora da Arquidiocese de São Luís, administrada pelo Santuário São José de Ribamar. A Rádio Educadora você acompanha pelo AM 560, também pela internet, nosso site educadora560.com.br e pelo nosso aplicativo da Rádio Educadora. Começar saudando o Padre Flávio. Bem-vindo, Padre Flávio, ao Bíblia no Rádio. Olá, Padre Guto. Obrigado pela saudação. Uma saudação carinhosa também aos nossos ouvintes do Bíblia no Rádio, nosso programa às manhãs. Muito bem. Padre Flávio, então, por favor, uma vez mais eu peço que o senhor faça aquela revisão, né, dos últimos programas. Nós estamos tratando ali dos livros dos reis e já dê sequência ao nosso tema, ao nosso assunto para hoje. Muito bem, no nosso último programa nós apresentamos de maneira geral o final do segundo bloco e o terceiro bloco do livro dos reis. Lembrando que a gente está tratando os dois livros dos reis ao mesmo tempo, uma divisão, em três grandes partes. A primeira que é a história de Salomão, a segunda que é a história paralela, sincrônica dos dois reinos, a divisão depois da morte de Salomão, e a terceira parte que, com a destruição de Samaria, em 722, por obra do Império Assírio, sobrou apenas o reino do sul, ou Judá. E aí o livro dos reis, a última parte, do capítulo 18 em diante, segundo Reis, capítulo 18 até o 25, vai narrar então a história do reino do sul, o reino de Judá, até a sua destruição em 587. E ficou então para a gente apresentar no programa de hoje a chave teológica, aquele capítulo que é muito comum nos livros históricos. A gente não tem, digamos assim, aqueles longos capítulos densos de teologia. A gente tem mais uma teologia da história, Aí recorda aquele princípio que é apresentado pelo exegeta Jean-Louis Carr, que nesses livros históricos, que tem como gênero principal a narrativa, o gênero narrativo, o objetivo é narrar a salvação, contar a salvação e contar em vista da salvação, de modo que, digamos assim, que a teologia ela se mistura com os acontecimentos, se mistura com a história. E normalmente a gente tem um capítulo, às vezes mais de um, mas em geral um capítulo que condensa ali a chave teológica, e a partir desse capítulo a gente interpreta toda a história contada naquele período. Padre Guto, mas no final do programa de ontem, uma pessoa fez uma ponderação acerca do livro histórico, foi Maria José, se não estou enganado. Positivo. Exato. Então ela dizia que interessantes livros históricos, mas havia uma certa dificuldade de compreensão, com a qual concordei, porque realmente os livros históricos, eles são é muita história mesmo, Então, é uma narrativa atrás de narrativa, são muitos reis, de modo particular, falando deles, Então, ter uma visão, eu diria assim, complexiva, não é tão simples, É preciso realmente debruçar sobre o texto, com cuidado, com atenção, para poder um pouco fixar. Aí nós assumimos o compromisso de um pouco de retomar essa divisão, essa organização dos livros, para tentar deixar mais claro, E a partir daí a gente retoma a chave teológica da obra, pode ser? É verdade, Padre Flávio, e eu até lembro que foram duas questões básicas que ela colocou. Um pouquinho de entender de novo a divisão do reino, Reino do Norte e do Sul, como se deu essa divisão, e um pouquinho dos reis que foram se sucedendo, os bons, os ruins, enfim. Aí eu devolvo para o senhor. Certo. Então a gente vai para a primeira questão primeiro, Eu vou tentar então dizer de maneira mais simples
ou dizer outra vez, né, aquilo que a gente de algum modo já falou, talvez de maneira mais detalhada. Certo. Pois bem, a gente está estudando, para fazer um percurso um pouco mais longo, a gente está estudando essa parte dos livros históricos que nós compreendemos como história deuteronomista. É uma unidade, né? Um bloco de livros, um conjunto de livros que formam uma unidade. Foram escritos, segundo um exegeta chamado Martinoff, foi escrita por um mesmo autor. Hoje se fala uma escola, né? Tinha o mesmo princípio, o mesmo ideal. Então, se chama de escola deuteronomista, que reuniu, então, os livros de Josué, o livro de Juízes, os 2 livros de Samuel e os 2 livros dos Reis. Então, essa história contida nesse bloco, ela vai narrar exatamente a entrada na Terra Prometida, sobre Josué, a distribuição da terra, consequentemente, depois o período dos juízes, né, com aquela história religiosa de Israel, e a passagem, depois disso, né, já nos livros de Samuel, a passagem do sistema tribal, que era vivida no tempo dos juízes, para a monarquia. Aí o livro de Samuel vai narrar exatamente o início da monarquia. Samuel vai sagrar o primeiro rei de Israel, que é Saul, e vai sagrar também o segundo rei de Israel, que é Davi. Saul foi julgado de uma maneira negativa, né? Quer dizer, Deus tirou dele a monarquia e a deu a Davi. Davi foi o rei, então, escolhido segundo o coração de Deus. Depois de Davi, aí entramos no livro dos reis, né? O que a gente está estudando agora. Nós temos, então, a continuação da dinastia davídica, e a palavra dinastia, né? Ela é muito presente. Dinastia quer dizer a família que vai continuar sendo, né, rei. E vai continuar na realeza. Então, um filho de Davi sobe ao trono, que é Salomão. E, pois bem, Salomão, ele foi também julgado um rei não ideal, apesar de toda a sabedoria, da inteligência, da riqueza, mas ele permitiu a entrada e o crescimento da idolatria por conta das muitas alianças que ele fez através dos casamentos. As princesas com que ele casava traziam seus deuses. E acabou que na sua velhice ele também se deixou seduzir pelos ídolos, né, por outros deuses. Aí então, Deus anuncia que, por conta disso, o reino de Israel, é um reino só, né? A monarquia sofrerá uma divisão. Aí começa a história da divisão. Então, a divisão começa exatamente depois da morte de Salomão. Quer dizer, Deus não quis que isso acontecesse durante a vida de Salomão por respeito a Davi. De Salomão, filho de Davi. Mas anuncia que isso vai acontecer depois da sua morte. E de fato, né, depois da morte de Salomão, sobe ao trono Roboão, e Salomão tinha tornado a vida das pessoas um pouco pesada por conta dos encargos e tributos, etc., e trabalhos. E o povo, quando viu Roboão, né, filho de Salomão, subiu ao trono, viu uma chance de mudar aquela situação. Quer dizer, o novo rei, de repente, muda o modo da sua política. Mas Roboão, pelo contrário, disse que ia tornar a vida do povo ainda mais pesada. Então Deus escolheu um homem chamado Jeroboão para fazer aquela punição, né, a Salomão. E então, aí começa a história da divisão. Para a gente entender a divisão, talvez a dificuldade maior seja essa. Nós tínhamos 12 tribos. Então, 12 tribos, quer dizer, ainda que o regime é monárquico, né? Mas ainda há referência de tribos. Então, tem a tribo de Judá, tem a tribo de Benjamim, tem a tribo de Simeão, tem a tribo de Neftali, tem a tribo de Dan. Então, é como se fossem regiões. Um exemplo que eu pensei é que a gente pegasse o estado do Maranhão. O estado do Maranhão é também dividido, aí, na linguagem religiosa, em dioceses. Sim. Então, o Maranhão tem 12 dioceses. A divisão consistiu no seguinte: é como se ficasse, por um lado, a diocese de São Luís, e a mais perto de São Luís é Brejo, né, Padre Guto? Brejo. É Brejo ou Coroatá. Vamos pegar Brejo, né, está mais perto. Então, pega a diocese de São Luís e Brejo, e essas formam, então, o Reino do Sul, com o rei aqui, né? Aí seria Dom Belisário ou Dom Valdeci. Seria Dom Belisário o rei. E as outras 10 dioceses formam outro reino. Então, uma divisão. Quer dizer, Dom Belisário, no caso aqui, não reinaria, né, sobre a diocese de Coroatá, ou de Caxias, ou de Grajaú. Lá, todas essas 10 dioceses, elas se reuniram e formaram um reino. Seria o Reino do Norte.
É só pegar essa ideia, né, do Maranhão e pensá-la na Palestina. A Palestina então, seria uma região, um estado com 12 regiões, por lá chamado de 12 tribos. 10 tribos foram para o lado e passaram a chamar-se Reino do Norte. E o rei de lá foi Jeroboão, escolhido por Deus. E ficaram então ligadas a Davi 2 tribos, que era exatamente a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que começou a ser chamada de Reino do Sul. Então a divisão é essa, né? 10 tribos para um lado, 2 tribos para outro. Essas 2 tribos permanecem ligadas à família de Davi, ou à dinastia de Davi, por causa da promessa que Deus tinha feito a Davi. Esse é o motivo. E as outras 10 tribos, então, são governadas por Jeroboão. Nós chamamos isso, essa divisão, de cisma político. Está lá narrada no livro dos reis, né? Nessa primeira parte. No livro dos reis, já mencionei isso, né? Tem 3 partes. A primeira é o reino de Salomão. A segunda é a história, então, do início da divisão, então, esse cisma. 10 tribos para um lado, que são chamadas de Reino do Norte, e 10 tribos para o outro, que são chamadas de Reino do Sul. Então, toda a segunda parte do livro dos reis vai narrar a história paralela desses 2 reis. Jeroboão é o rei, repito, é o rei de Israel, e Roboão é o rei de Judá. Bem, então essa divisão acontece por vontade de Deus, né, como castigo a Salomão por causa da idolatria. Agora, Jeroboão começa a tomar uma atitude, que nós vamos chamar essa atitude para ser o cisma religioso, quer dizer, uma divisão também religiosa. Quer dizer, até a divisão política estava tudo bem, né? E ali está se cumprindo a palavra de Deus, né? Que é a punição por conta dos pecados de Salomão. Mas Jeroboão tomou uma atitude que foi a construção de 2 santuários. Ele pensou consigo mesmo, isso está escrito também no livro dos reis. Porque havia apenas um templo, né? Foi Salomão que construiu o templo, que era desejo de Davi. Esse templo se tornava central, quer dizer, todas as tribos, as 12 tribos, iam oferecer sacrifícios ao Deus único ali, no templo construído por Salomão. Então, com a divisão política, quer dizer, mesmo com a divisão política, as 10 tribos do Reino do Norte continuavam subindo para Jerusalém para oferecer sacrifícios. E então Jeroboão pensou, se esse povo continuar visitando, né, o templo, indo à casa de Davi, pensou ele, esse povo vai voltar de novo para Davi, ou seja, vai haver reconciliação, a reconciliação política. Então ele construiu 2 templos, um em Dan e o outro em Betel, que são regiões ali, né, que são limites, nos 2 extremos, diria assim, do reino, né? E colocou ali, fabricou 2 bezerros de ouro e disse, eis aí Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Então nós dizemos, esse é o pecado de Jeroboão, porque ele vai incentivar o povo a fazer idolatria. Aí por conta disso, claro, haverá uma punição. Então a gente vai ter uma palavra, né, muito presente. Em toda a história deuteronomista, essa é a história da punição, né? O Senhor, que é todo-poderoso, que faz o bem e que pune o mal. A punição de Deus, então, é vista também como algo negativo, é claro, né? Então Deus vai se servir muito das nações, né, vizinhas, para fazer a punição a Israel. Isso acontece, de modo geral, com o Império Assírio, que vai destruir o Reino do Norte no final, e também com o Império Babilônico, que vai destruir também o Reino de Judá, pelos mesmos motivos, que são motivos de idolatria. Então, ao cisma político, que foi a divisão de 10 tribos para lá e 2 para cá, seguiu então o cisma religioso. Esse cisma religioso, a divisão religiosa, foi então a origem do pecado, né? A origem da destruição, se a gente quiser, porque o pecado vai atrair a destruição do Reino do Norte. Aí então, essa segunda parte vai narrar a história do Reino do Norte, né, paralela ao Reino do Sul. No final do programa, daqui a pouco eu vou fazer uma síntese, né, de todos esses reis, para ficar claro. Então, dentro desse círculo do Reino do Norte, a gente tem aí uma história muito particular de 2 grandes profetas, que são profetas não escritores, mas estão entre os maiores de Israel, que é o profeta Elias e o profeta Eliseu. Aí a gente viu bastante, né, acontecimentos e uma leitura da vida deles.
O Reino do Norte, então, se estende até o ano 722, quando houve a invasão do Império Assírio e destruiu o Reino do Norte. O Reino do Norte tinha como capital a Samaria. Então, o centro, né, de todo o reino das 10 tribos era Samaria. Era ali que o povo se reunia, ali que era a capital do poder. Então, com a destruição de Samaria, acaba o Reino do Norte, e o Reino do Norte, quer dizer, aquela região que compunha as 10 tribos, elas são incorporadas ao Império Assírio. O que sobra? Sobra apenas o Reino de Judá, Reino do Sul, que a partir desse momento é o único Israel que existe, ou seja, aquelas 10 tribos que se chamavam Israel desapareceram. Ele não se chama mais Israel, se chama Assíria, quer dizer, é parte da Assíria. Agora, o que nós conhecemos com Israel são, na verdade, 2 tribos. E até mencionei, a gente falou disso, né, que isso vai ser a origem da confusão, né, mais tarde, entre samaritanos e judeus. Judeus não se dão com samaritanos, né, e vice-versa. Tem um pouco a origem nessa história aí, né, da colonização ali do território da Samaria. E aí o reino de Judá, depois tem 130 anos, sozinho, né? Então essa é a terceira parte do livro dos reis, que vai narrar então a história dos reis, do reino nesses 130 anos. E aí se destacam 2 reis bons, que é o rei Ezequias. Não falei ontem, né, mas durante o reinado de Ezequias, no século VII, né, antes de Cristo, se tem ali uma grande atividade literária. Inclusive, os exegetas dizem que é nesse período que se começa a escrever, né, a compor, a pôr por escrito, a maioria dos livros do Antigo Testamento. É uma grande atividade literária durante este período. Então, depois de Ezequias, tem um outro rei bom, que é chamado de Josias. Ezequias teve como conselheiro o grande profeta Isaías. E aí, depois Josias, que teve o mérito de fazer uma grande reforma religiosa. Reforma religiosa quer dizer, ele acabou com a idolatria. Ele destruiu os lugares que propiciavam a idolatria. Então, ele foi um rei muito bom. E ele fez essa reforma exatamente a partir do livro do Deuteronômio. A ideia, né, da escola deuteronomística era exatamente isso. Todo esse bloco que a gente está falando, de Josué a Reis, ele foi escrito a partir da teologia, quer dizer, foi escrito com também o estilo e sob a inspiração do livro do Deuteronômio. E no livro dos Reis, né, no segundo livro, nos capítulos 22 e 23, se fala exatamente disso, da reforma que Josias fez a partir do livro do Deuteronômio, o livro que ele encontrou no templo. Então Josias foi um rei muito bom. Ele morreu, sim, prematuramente, lá na montanha de Megido, Har Megido. A gente mencionou que essa palavra convertida para a língua grega torna uma palavra bem conhecida, né? Armagedon. Quer dizer, Armagedon seria uma batalha final, em que Deus vence o mal e os seus príncipes. E, então, nesses 130 anos, somente esses 2 reis, né, Ezequias e Josias, foram considerados reis bons. Agora, o que significa ser considerado um rei bom? E aí é interessante, né? A segunda pergunta da Maria talvez vai nesse sentido. Os reis, o interesse de quem escreve o livro, todo esse bloco, o interesse do deuteronomista, não é contar a história dos reis. Não é. Na verdade, faz um julgamento da história dos reis em chave religiosa. De fato, a gente não vai encontrar no livro dos reis muitos detalhes sobre como foi o governo deles, né? Tem reis aqui muito bons, assim, do ponto de vista político, né? Excelentes administradores. Mas eles não são mencionados a partir desse critério, mas sim a partir do critério religioso. E o critério religioso tem como princípio a aliança. Por isso a expressão, né, que vai usar perdão, para todos eles é o critério de fidelidade ou de infidelidade à aliança. A expressão vai ser: fez o que é bom ou fez o que é mal aos olhos do Senhor. Padre Guto, se você lembra, no livro dos Juízes também, essa expressão era muito presente. Depois que morria o juiz, o povo começava a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Uma expressão que recorreu pelo menos 12 vezes na história dos 12 juízes de Israel. E, como consequência disso, vem a punição. Então, também para os reis foram julgados nessa chave moral religiosa. Fez o que é mal, fez o que é bem aos olhos do Senhor. Então, o interesse pelos reis de Israel, repito, é um interesse religioso.
Por isso que a história deles, às vezes, né, tem ali uns 5, 6 versículos, 7 versículos, porque é realmente uma boa, é apenas uma síntese da história dele, mas sobretudo em chave religiosa. Eu acho que podemos avançar agora. Eu acho que foi um bom resumo. Muito bem. Antes de a gente entrar, então, perdão, eu esqueci de concluir, né, que o livro, a terceira parte do livro dos reis, que é o reino de Judá, também ele tem fim, né, com a invasão do Império Babilônico. Isso é narrado no capítulo 25. A gente vai ainda ler um trechinho do capítulo 25 para mostrar, né, como foi aquele dia que foi tão tristemente recordado nas Sagradas Escrituras. O exílio, repito, é o evento mais triste, né, que é narrado nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, o exílio de Babilônia. Tem um salmo, Salmo 136, 137, que vai cantar isso, né, cantar essa tristeza. Lembra-te daquele dia quando eles disseram: arrasa tudo e vamos logo festejar. O salmista em terra estrangeira, cantando os hinos do Senhor, não pode cantar. Então, Padre Guto, antes de a gente passar para a chave teológica, eu queria falar brevemente sobre a composição e as fontes do Livro dos Reis, que vai ajudar a nossa irmã Maria José e também o nosso ouvinte a compreender também melhor a organização do livro. Veja bem, na composição do Livro dos Reis, nós temos aqui narrativas que cobrem um período de mais ou menos 400 anos, viu? É muito tempo, 400 anos de história. O redator final, que segundo a opinião da maioria dos exegetas é o deuteronomista, ele se serviu de diversas fontes ou documentos. E algumas dessas fontes ou documentos são citados expressamente. A gente tem, por exemplo, uma citação de um documento chamado O Livro dos Gestos de Salomão. Você até leu esse trecho, né? Assim, o resto da história de Salomão não está escrito nos anais de Salomão. São os livros dos gestos ou anais, né, da história de Salomão. Depois, cerca de 15 vezes aparece uma outra expressão, que é o livro das crônicas dos reis de Judá. Então, ao concluir a história de um rei de Judá, aparece essa expressão. O resto da história do rei de Judá, desse rei tal, o rei Henri, por exemplo, não está escrito nos anais dos reis de Judá? E a mesma coisa aparece acerca do reino do norte, do reino de Israel, que é chamado o Livro das Crônicas dos Reis de Israel, que aparece aí umas 18 vezes. Então nós temos esses 3 grandes documentos aqui que são citados. Repito, o Livro dos Gestos de Salomão, ou Feitos de Salomão, ou Crônicas, né, do reino de Salomão, o Livro das Crônicas dos Reis de Judá e o Livro das Crônicas dos Reis de Israel. Parece também que outras fontes foram usadas, né, ou tradições, documentos de diversas proveniências. Os estudiosos classificam isso de fontes de origem palaciana. Quer dizer, a dinastia que está no poder produz documento, é muito comum isso, né? Mas também de origem sacerdotal, quer dizer, há documentos de fato de interesse ao culto. E essa história dos lugares altos, né? Construiu um lugar alto, derrubou o lugar alto, tem a ver com o culto. E também muito material de origem profética. Por exemplo, a gente tem ali o ciclo de Elias e Eliseu. Aquilo dali certamente foi escrito por profetas, né, ligados a Elias e Eliseu. E também outros materiais, né, que foram certamente reelaborados pelo redator final, de modo que o conto, toda, né, a unidade, né, total dos reis, fosse orientado segundo uma intenção religiosa. Aí repito aquilo que eu disse há pouco, que a história contada nos 2 livros dos reis não é uma obra de natureza política ou social, não é esse o interesse. Mas se trata de um conto realizado, né, contado, narrado em chave teológica. E esse é o ponto. O deuteronomista, que é o redator final, quer narrar de um ponto de vista teológico coerente a vida do povo de Israel sob a monarquia e explicar o trágico destino do reino de Israel. Do reino de Israel como um todo, né, que se entenda, né, já o reino total, né? Tanto o reino do norte, que foi destruído primeiro, tanto o reino do sul, que foi destruído depois. Sim.
Interessante, Padre Guto, que a antiga tradição judaica atribui o livro dos Reis, a Jeremias, quer dizer, o profeta. Segundo a tradição judaica antiga, claro, né? Teria sido Jeremias a escrever este livro, pela sua relação, né? Pela relação que há entre o profeta, o livro do profeta, e os livros dos reis. Jeremias era o profeta do Reino do Sul e era o profeta quando aconteceu o exílio de Babilônia. Muito bem. Vamos para o intervalo? Vamos sim, vamos lá. Quando a gente voltar, a gente vai então tratar da chave teológica. Muito bem. Esse é o Bíblia no Rádio, aqui na Educadora, que você acompanha no canal 560 AM, também no nosso aplicativo e na internet. O seu estudo bíblico diário, sempre, aqui na emissora do Povo de Deus, para que você tenha cada vez mais um aprofundamento, conheça os autores, os personagens, os conteúdos teológicos, a espiritualidade, os livros da Sagrada Escritura. A gente volta já já aqui no Bíblia no Rádio. Educadora é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora está apresentando Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins. Estamos de volta aqui com Bíblia no Rádio pela Educadora da Igreja do Maranhão, trazendo a você conhecimento, estudo, aprofundamento bíblico, aprofundamento nas Sagradas Escrituras, junto com o nosso colaborador, assessor, o Padre Flávio Collins. Ele que é o reitor do Santuário Mariano de Nossa Senhora de Nazaré, no Quatraque, também é professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA, professor já há alguns anos, né, Padre Flávio? Bem-vindo de volta. É verdade, desde 2004, Padre Guto, quando eu voltei de Roma, estou no IESMA, com esse exercício. Foi meu professor de muitos padres Maranhão afora, mundo afora, né? É verdade, a primeira turma, inclusive, foi a turma do Padre Heitor, Padre Tectarque da Sede, né? Sim, Padre sim. Heitor, Padre Vanildo. Padre Rony. Padre Rony, exatamente. E aí os companheiros. Foi a primeira turma, que é quando eu acabei de chegar de Roma, falei enrolada ainda, viu? Até hoje também enrolada. Muito obrigado, Padre Flávio, pelo seu trabalho na formação do povo de Deus e, de modo especial, dos presbíteros do nosso regional. E lhe devolvo a palavra para o senhor continuar falando para nós. O senhor terminava o bloco passado dizendo que a tradição judaica antiga atribuía o livro dos reis, né, os dois livros dos reis, ao profeta Jeremias. É isso mesmo, exatamente. E eles concluíram isso a partir da ligação, né? Quer dizer, a semelhança que há, uma relação estreita entre Jeremias e o livro dos reis. Aí você falando agora de Roma, né, falando do estudo, Sim. Eu me lembro, quer dizer, recordei aqui que eu fiz uma cadeira, estudei, que era exatamente a teologia do Deuteronômio. E o professor, que é o professor Pietro Bovatti, era especialista realmente em profecia, ele mostrava a ligação que há entre o livro de Jeremias e o livro do Deuteronômio. Ou seja, a teologia do Deuteronômio é muito influenciada pelo profeta Jeremias. E, de fato, não é estranho, né? Então, essa ligação que a tradição judaica já via entre Jeremias e os reis tem muito a ver, sim. Porque, segundo a teoria atual, né, dos exegetas modernos, como eu disse ainda há pouco, foi o autor, quer dizer, quem escreveu todo esse bloco, incluiu o livro dos reis, mas também Josué, Juízes e Samuel, foi alguém que se inspirou na teologia do deuteronomista, quer dizer, que se inspirou na teologia do Deuteronômio. Então, daí a ligação, de fato, entre Jeremias e reis. Porque, a teologia com a qual se vai julgar e reler essa história toda, ela é muito influenciada pelo círculo de Jeremias. Então, daí realmente a relação. Muito bem. Padre Guto, agora chegando finalmente no livro dos reis, Certo. eu queria só falar das características literárias, que inclusive foi um exercício que eu tinha sugerido aí já uns 2 encontros passados, e que serve ainda como uma prática muito boa para a pessoa aprofundar, né? Aí me refiro de novo a Maria José, que esse nosso Bíblia no Rádio, a sua característica mesmo é apontar, né? Apontar caminhos, apontar chaves. Não pretende ser, uma explicação exaustiva, né? Detalhada de todos os livros, porque senão a gente não terminaria tão cedo, né? Então, exemplo, a gente tem a Palavra de Deus em Nazaré, que a gente se propôs realmente de olhar a Bíblia, né? De livro por livro. E olha, já tem uns 4, 5 anos, Padre Guto, que a gente anda, que a gente fala, conversa, uma vez por semana, né? E se a gente não fizer um esforço, a gente não sai de um livro bíblico. Porque A riqueza é grande, né, Padre Flávio? Exatamente. É muito denso. Sempre uma coisa nova.
Mas é isso. Então, essas características literárias ajudarão, então, a fazer um exercício, né, de leitura mesmo dos livros dos reis. No traçar, por exemplo, o quadro sintético, é a pergunta de novo ligada a Maria José, de cada rei, no livro dos reis, se indica quase invariavelmente o nome do rei e do pai. Então, você vai lá, naquele esquema, para todos os reis, o nome do rei e o nome do pai. Agora, para os reis de Judá, se indica também o nome da mãe. Então, tem lá, pode fazer um quadro assim, né? O nome do rei, o nome do pai, dos reinos do norte, só o do pai, do reino do sul também o nome da mãe. E aí a sincronia, né, com o rei contemporâneo do outro reino, a gente fez um exemplo, inclusive, que quando um rei sobe ao trono, se coloca em referência ao rei do reino paralelo. Depois se fala do reino, né, a idade do rei e os anos de governo. Aí, em alguns casos, se traz alguns fatos históricos importantes, mas aquilo que o autor não considera importante, ele manda aí as fontes. Olha, o resto da história vá às fontes. A gente, infelizmente, não tem essas fontes para ir, né? Mas ele tinha. E aí, um juízo, né? Um julgamento muito preciso, né, de cada rei e o seu julgamento, o seu comportamento religioso e moral, né? Não imoral, mas moral e religioso. E, enfim, também traz notícias sobre sua morte. E a singularidade da estrutura, né, no esquema aqui, narrativa, com algumas variáveis, sobretudo para a monarquia do norte, mostra de fato como era, né, a modalidade literária da narração histórica e a interpretação operada, né, feita pelas releituras teológicas posteriores. Aí, Padre Guto, eu queria para a gente ler um exemplo, né? Vamos dar um exemplo desse esquema que a gente está sugerindo, que o leitor depois, né, com calma, vai fazer ali com a sua Bíblia. Vamos pegar o primeiro livro dos Reis, no capítulo 22. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Certo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu estava já no segundo. Exato. Vamos pegar um exemplo aqui do rei, um dos mais importantes, reis de Judá. Ok. No caso aqui, vamos pegar um rei de Israel, né? No capítulo 22, versículo 41 a 51. Então, vamos falar de Josafá, né? Josafá diz assim: Josafá, filho de Asa, Josafá é rei de Judá, né? Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selaqui. Seguiu em tudo o procedimento de seu pai Asa, sem dele se apartar, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Entretanto, os lugares altos não desapareceram. O povo continuou a oferecer sacrifícios e incenso nos lugares altos. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Aí depois, o resto da história de Josafá, as proezas que realizou e as guerras que empreendeu, não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá? Eliminou da terra o resto dos prostitutos sagrados que ainda restavam no templo de seu pai Asa. Não havia rei em Edom, mas um prefeito era aí rei. Josafá construiu navios de Tarsis para ir a Ofir em busca de ouro, mas ele não pôde ir porque os navios se quebraram em Asfiongabé. Então Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: meus servos poderiam ir com os teus nos navios. Mas Josafá não concordou. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu ancestral. Seu filho Jorão reinou em seu lugar. Então, todos os elementos estão aqui, olha, o nome do rei e do pai, também aqui o nome da mãe, a sintonia com outro reino, a idade do reino com outro reino, um julgamento moral e aí um julgamento político e finalmente a sua morte. É um exemplo, né, claro, para todos os reis se pode então fazer essa pesquisa. E aí vai ter Josafá, assim como seu pai Asa, ele foi um rei bom em Israel. Então não foi comparado a Davi, mas foi um rei bom em Israel. Pois bem, vamos agora então à finalidade teológica. Aí nós estamos
o texto é o capítulo 17 do segundo livro. A gente vai de novo lá para frente. A gente não vai ler, eu vou só dizer de modo geral, por conta do tempo, Padre Hugo. Diz assim, então, o segundo livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7, a Bíblia de Jerusalém diz assim: reflexões sobre a ruína do reino de Israel. Aí vem a reflexão. Então, os livros dos Reis, a partir dessas reflexões, né, sobre o reino de Israel, haverá um julgamento, né, uma reflexão parecida também sobre o reino de Judá, um pouquinho mais para frente, eu vou mencionar. Então, o livro dos Reis segue pontualmente um tema unitário que pretende mostrar a efetividade histórica da aliança sinaítica e davídica na época da monarquia. Quer dizer, como realmente as palavras da aliança, tanto a aliança sinaítica, aí lembra do Sinai, né, a lei dada a Moisés, a bênção e a maldição, e também aquela que foi feita com Davi, né, segundo Samuel 7. Se seus filhos se afastarem do meu caminho, eu também retirarei deles o reino. Tem essa aliança, né, que foi primeiro uma promessa, mas os Salmos 132 e 89 ajudaram a compreender que não era exatamente só uma promessa, era também uma aliança. Quer dizer, que tinha que ter uma contrapartida. E a contrapartida era a obediência à lei. Então, a tese defendida pelo autor, o deuteronomista, é que a sorte política do reino era intimamente ligada à fidelidade às obrigações assumidas no pacto entre Deus e seu povo. Então, Deus é sempre fiel, mas nesse contexto histórico, a outra parte também tinha que corresponder, para que Deus, então, fizesse prevaler a sua fidelidade. Então, as vicissitudes dos reis e a destruição deviam ser lidas em tal chave religiosa. Quer dizer, e esta era a lição que Israel deveria tirar dos trágicos acontecimentos de 722, que o leitor já está ligando, né? 722 é a destruição de Samaria, fim do reino do norte, e do acontecimento de 577, que é o fim do reino do sul, com a destruição de Jerusalém, do templo e tudo. Então, as chagas, né, desses dois acontecimentos, dessa destruição, eram para ser atribuídas à infidelidade à aliança por parte do povo. Aí eu vou recordar que Martin Noff dizia que toda a obra histórica deuteronomista ela foi escrita para dizer que aquilo que aconteceu ao povo era o castigo merecido pelas inúmeras infidelidades. Que um outro autor vai dizer, tem esse elemento com certeza, mas não é esse o elemento principal. Vamos mostrar a possibilidade da esperança. Até de você vai lembrar daquele esquema. Olha, pecado, punição, arrependimento, salvação. Foi um esquema que apareceu muito na história dos juízes. Né? Então, quando o povo pecava, Deus punia, mas quando se arrependia, Deus salvava. Então, esse esquema que a gente deve lê-lo, né, como chave de toda a história deuteronomista. E o final do livro dos Reis também vai ser significativo nesse sentido. Bem, nesse sentido, a mensagem contida nos dois livros dos Reis devia instruir e encorajar a nação a permanecer fiel à aliança. E aí, o juízo histórico, né, emblemático apresentado aí no segundo livro dos Reis, desse capítulo 17, é bem interessante. O texto atribui a destruição a um motivo profundamente religioso, é o versículo 7. Isso eu vou ler, tá? Diz assim: e isso aconteceu porque os israelitas pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito. Adoraram outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, e os costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Então, versículos 7 e 8. Vou mostrar aí, está falando de Israel enquanto reino do norte. É a sorte do reino do norte que está sendo lançada aqui. E, então, agora, Deus não é que Deus estava assistindo, né, passivamente o Israel se prostituir. Pelo contrário, repetidas vezes, Deus advertiu o povo através dos profetas. Para o reino do norte, de modo particular, os profetas Oséias e Amós. Mas, e os versículos 8 a 13 vão dizer, estes não escutaram os profetas. Mais que isso,
rejeitaram os decretos e alianças, são os versículos 14 e 15. E aí, sobretudo, vem indicado o pecado da idolatria. E a idolatria segue depois uma série de depravações. São costumes, né? Que são ligados ao culto a outros deuses. Então, passar os filhos pelo fogo, sacrificar os filhos, são coisas assim. Então, por isso, o versículo 19 é emblemático, né? Diz assim... 19, perdão. Por isso, o Senhor se irou muito contra Israel e afastou da sua presença, e só sobrou a tribo de Judá. Quer dizer, a ira do Senhor se acendeu e agora não tem mais jeito, quer dizer, não tem mais volta. O que vai acontecer é a destruição do reino do norte em 722. Qual é a citação aí, Padre Flávio, que o senhor leu? É o versículo 19, não é? Capítulo 17? É. Não, eu acho que não é esse, não. Pelo menos a minha versão não bateu. Mas depois... o versículo 19 é outra coisa, realmente. É versículo 20, olha. Por isso Pronto. O Senhor ajeitou toda a raça de Israel, humilhou-a, entregou aos saqueadores e, enfim, baniu-os para longe de sua face. Mas eu falei da ira, né? Sim. Espera. Mas todo esse conjunto aqui, do 17, versículo 7 em diante, ele traz esse julgamento, né, sobre o comportamento de Israel e Judá, mas sobretudo de Israel. Na Bíblia da CNBB fala, o senhor falou reflexão sobre a queda de Israel, aqui fala sobre a queda de Samaria, né, Exatamente. é o mesmo território. Padre Guto, no próximo programa eu corrijo essa citação exatamente, né? Padre Essa Flávio, história da ira é importante. Sim. Esse texto que o senhor está lendo aqui para a gente, que é o 2 Reis, capítulo 17, versículo 7 e diante, é a ele que traz a chave teológica do livro? É isso mesmo, exatamente. São essas reflexões sobre a ruína do reino de Israel, né? O reino do norte. E aí é uma espécie de síntese, né? Quer dizer, para mostrar tudo que Deus fez, desde que tira o povo lá do Egito, né? Quer dizer, todas as ações de Deus, como Deus deu aliança, e mesmo agora, né? Havia proibido que o povo se misturasse com as nações, né? Que estão ali na circunvizinhança, mas Israel, caso aqui no Reino do Norte, não obedeceu. Mesmo Deus tendo mandado os profetas para adverti-los, eles não obedeceram. Eles imitaram os costumes, né, ali dos povos vizinhos, né, ou no culto aos deuses, e por isso o Senhor se irritou de uma maneira tamanha que não haverá outra solução a não ser a punição que virá por meio do Império Assírio, que virá destruir o povo em 722. Muito bem. E agora, depois, no que diz respeito à destruição do reino de Judá, nós temos um análogo juízo, Padre Guto, lá no capítulo 23 do segundo livro. Quer dizer, essa reflexão que se fez acerca do reino do norte, ou Samaria, se vai fazer também acerca do reino do sul, o reino de Judá. Qual é, Padre? Segundo livro dos Reis, capítulo 23. Certo. Versículos 26 e 27. Certo. Diz assim, tem a conclusão, né, sobre a reforma religiosa, aí diz assim, no versículo 26. Contudo, o Senhor não abandonou o furor de sua grande ira, que se havia inflamado contra Judá, por causa das provocações que Manassés lhe havia feito. O Senhor decidiu, também Judá expulsarei da minha presença, como expulsei Israel. Rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que eu tinha escolhido, e o templo do qual eu dissera, aí residirá o meu nome. Então, esses versículos, esses dois versículos aí concluem também que o reino de Judá é o anúncio da destruição do reino de Judá. Assim como o capítulo 17 foi o anúncio da destruição do reino do norte, esses versículos aqui anunciam, pelas mesmas causas, né? É sempre a ruptura com a aliança, é sempre a idolatria. Então, eles também serão destruídos. É o anúncio daquilo que vai acontecer no capítulo 24 e, sobretudo, o capítulo 25, com a destruição de Jerusalém, a destruição do templo e a deportação do povo para a Babilônia. Muito bem, eu acho que por hoje
a gente pode ir concluindo, Padre Flávio. Pode, né? Eu queria ler o capítulo 25, mas nós vamos deixar para amanhã, né? Para Não, acho que o senhor pode ler, a gente vai concluir com ele, no próximo programa a gente retoma a partir dele. Certo. O capítulo 25 fala do cerco de Jerusalém. Como eu dizia ainda há pouco, é o acontecimento mais trágico, né, da história de Israel. Diz assim, a partir do versículo 8, é o saque de Jerusalém e a segunda deportação. No programa anterior eu falei, né, que houve 3 deportações, né, deste assédio de Babilônia a Jerusalém. A última é que nós conhecemos como exílio, né, famoso. No 5º mês, no dia 7, era o 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabuzardã, comandante da guarda, oficial do rei da Babilônia, fez sua entrada em Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. E todo o exército caldeu que acompanhava o comandante da guarda destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã, comandante da guarda, exilou o resto da população que tinha ficado na cidade, os desertores que haviam passado para o lado do rei da Babilônia e o resto da multidão. Do povo pobre da terra, o comandante da guarda deixou uma parte, como viticultores e agricultores. Os caldeus quebraram as colunas de bronze do templo do Senhor, as bases entalhadas e o mar de bronze, que estavam no templo do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também os recipientes para cinzas, as tazas, as facas, as taças, todos os objetos de bronze que serviam para o culto. O comandante da guarda tomou os turíbulos e os vasos de aspersão, tudo que era de ouro e tudo que era de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar único e as bases entalhadas que Salomão havia feito para o templo do Senhor, não se poderia calcular quanto pesava o bronze de todos esses objetos. A altura de uma coluna era de 3 côvados e sobre ela havia um capitel de bronze da altura de 5 côvados. Havia uma rede romana em torno do capitel, tudo de bronze. A segunda coluna era feita do mesmo modo. O comandante da guarda prendeu Saraías, sacerdote, chefe, Sofonias, sacerdote, que ocupava o 2º lugar, e os 3 guardas das portas. Na cidade, prendeu um eunuco, chefe dos guerreiros, 5 conselheiros do rei, que foram encontrados na cidade, o secretário do chefe do exército, encarregado da mobilização, isso mesmo, e 60 homens do povo, que foram encontrados na cidade. Nabuzardã, comandante da guarda, prendeu-os e levou-os à presença do rei da Babilônia, em Ribla, e o rei da Babilônia mandou matá-los em Ribla, na terra de Emate. Assim Judá foi exilado para longe de sua terra. E aí um pouco da descrição do que aconteceu naquele dia. Tremendo. Tremendo mesmo. Grande tristeza e grande dor, né, deportação. Pois é. Essa aqui foi a segunda das 3. É isso mesmo. Uhum. Muito bem. Próximo programa a gente aprofunda mais as deportações, correto, padre? Certinho. Muito bem, o tempo está estourado, a gente vai logo pedir aqui a bênção do Padre Flávio, agradecendo você, ouvinte, que nos acompanha no Bíblia no Rádio, sempre nesse dia, nesse horário, aqui pela Rádio Educadora, estamos trazendo esse aprofundamento bíblico para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Padre Flávio, por favor, conclua nos dando a bênção de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a você, ouvinte. Bíblia no Rádio é na Educadora, é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora do Maranhão apresentou Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins.